Com Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles. Cecília, começamos com 25 de novembro versus 25 de abril. Faz sentido estarmos a falar das duas datas assim? Boa tarde. Não, acho que não. Acho que não faz pôr as duas datas como adversárias uma da outra, acho que não faz sentido. Acho que a defesa do 25 de Abril enquanto revolução da transição da ditadura para a democracia só se compreende com a evolução que houve e que culminou no 25 de Novembro, que estabeleceu uma democracia liberal, parlamentar, representativa. Eu acho que não é possível comemorar o 25 de Novembro sem comemorar também o 25 de Abril, porque, tal como dizia aqui na semana passada, eu vejo isto como um processo. Iniciou-se a 25 de Abril e terminou a 25 de Novembro. E, portanto, eu acho que estar a tentar criar um antagonismo entre as duas datas não tem nenhum sentido e, sobretudo, a única força até há algum tempo que fazia essa dicotomia era precisamente o Partido Comunista, porque era aquele partido que entendia que nós devíamos ter transitado do Estado Novo para uma ditadura comunista. Para os democratas, digamos assim, isto era mais ou menos consensuado e, portanto, eu acho que não deve deixar de ser. E acho, sobretudo, que, também como disse na semana passada, eu acho que o PS é um partido que teve um papel central na transição para a democracia. Portanto, vejo esta relutância em falar do 25 de Novembro e do seu próprio papel no 25 de Novembro da parte do PS, para mim é incompreensível, porque eu acho que o PS tem todas as razões para estar orgulhoso do papel que teve, dizendo nós não queremos passar de uma ditadura para outra ditadura e tem um papel histórico que é absolutamente central e, portanto, não percebo porque é que agora parece quase reticente em relação ao seu próprio papel. Faz sentido a polémica, Miguel? Não faz sentido nenhum. Se é que há polémica, não é? Não faz sentido nenhum, mas é um ajuste de contas de uma certa direita com o 25 de Abril e com tudo aquilo que aconteceu durante os meses e anos seguintes ao 25 de Abril. Na verdade, alguma extrema-direita devia era comemorar o 28 de maio de 1926, o golpe militar que instituiu a ditadura do Estado Novo, e não propriamente estar tão preocupado com o 25 de novembro, porque é uma data em que essa própria extrema-direita foi derrotada. A prova dos 9 de que esta celebração no Parlamento é apenas uma fantochada está na circunstância de, ao mesmo tempo, na Fundação Calouste Gulbenkian, aqueles que fizeram o 25 de novembro, estou-me a lembrar, por exemplo, de Vasco Lourenço, de Pesarato Correia, de Durão Clemente, de Sousa e Castro, estarem a celebrar o 25 de novembro, a assinalar essa mesma data, numa comemoração, reparem bem, da Comissão Comemorativa dos 25 anos do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril. Porque essa já, também a semana passada assinalei isto, já existia uma Comissão Comemorativa dos 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, que comemorava não só o 25 de Abril, mas também o 25 de Novembro de 1975, mas também o 2 de Abril de 1976, que é a data da aprovação final da Constituição de 1976, como também celebrou, por exemplo, o 2 de Setembro de 1975, que foi quando o Grupo dos Nove, o Grupo dos Nove, em Tancos, aprovou precisamente a Declaração dos Nove, que depois levou, de facto, àquilo que a Cecília estava a dizer. Há aqui vários momentos que eu acho importante, do ponto de vista histórico, deixar claro. Em 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas garantiu que ia haver eleições livres e democráticas em Portugal. E, de facto, isso foi cumprido. Mas foi cumprido com um grande esforço, porque em 11 de março houve uma tentativa de golpe de direita por parte do então Presidente da República, António Spínola, e a pretexto disso o governo de Vasco Gonçalves ilegalizou vários partidos, e designadamente o PCTP-MRPP, a Aliança Operária Católica, a Camponesa, é apenas para as pessoas perceberem que nós estivemos em risco de não ter eleições em 25 de abril de 1975. Exatamente. E essas eleições foram muito importantes por isto, porque se dizia que a revolução era uma revolução soviética, uma revolução comunista. Mas, na verdade, o Partido Comunista teve 12% e o MDP-CDE, que era um partido satélite do PCP, teve 4%. O PS de Mário Soares teve 38%. O PPD de Francisco Sá Carneiro teve 27%. O que resultou, claro, de uma eleição em que participou 91% dos eleitores inscritos foi que as pessoas queriam um regime moderado, democrático, com eleições periódicas, com exercício do direito da oposição.
E o 25 de novembro foi o culminar disso, foi o barrar de um levantamento militar. Daí ser completamente incompreensível, quer dizer, se as comemorações fossem propostas aparentemente pelo PS, seriam o culminar da democracia. Não sendo, são uma fantochada. Eu acho que elas são aquilo que são e eu acho que nós não temos que reduzir a democracia a nós. Se há coisa que a democracia não pode ter donos, e eu acho que é um bocadinho isso talvez que perturbou os espíritos. Agora, do meu ponto de vista, eu como sou de um partido onde se comemora o 25 de novembro e não é para um ajuste de contas. Quando muito é um ajuste de contas em relação a algumas forças que tentaram prender-nos e impedir-nos de afirmar as nossas convicções. Cília, no seu caso não tenho dúvidas disso. Mas há de facto uma nova direita em Portugal que de facto quer reescrever a história ao estilo stalinista. E a história não se reescreve, foi o que foi. Curiosamente. 25 de novembro foi a vitória dos moderados, designadamente sob essa extrema-direita, que queria até ilegalizar o Partido Comunista. Por acaso, no caso do 25 de novembro, foi sobre a extrema-esquerda. Há aqui vários golpes e contragolpes e... Ele dura até 27 de novembro. Mas até 27 de novembro houve quem quisesse ilegalizar o Partido Comunista. E se houvesse a ilegalização do Partido Comunista, vamos lá ver. Ele não se teria democratizado. Ele não seria hoje um Partido Social-Democrata. 25 de novembro. Ninguém acredita que o Paulo Raimundo pegue numa Kalashnikov para tomar o poder. Agora também não vamos reescrever a história. A ideia de que o 25 de novembro foi, basicamente, que estávamos a viver um período de extrema-direita e que se queria legalizar o Partido Comunista. Não foi isso que disse. Não vamos virar as coisas ao contrário. Eu disse que havia movimentos dentro das Forças Armadas da mesma maneira que nós não vivíamos manifestamente em democracia antes do 25 de Abril, e ainda bem que passamos a viver durante o PREC, a tentativa que houve foi de instalação de uma ditadura comunista. É um património comum e eu estarei a comemorar o 25 de novembro na Fundação Carlos Gulbenkian. Não estarei na fantochada que a atual direita parlamentar decidiu promover. Esta ideia de que a democracia tem donos e que quando as propostas são de umas forças são uma fantochada e quando são de outras são absolutamente que essas comemorações já estavam programadas. A democracia não tem donos. Avançamos para o balanço dos debates presidenciais, Cecília. Para o balanço dos debates presidenciais, agora estamos... de que já fomos vendo como é que os candidatos se... Olha, eu acho que finalmente entramos aqui na dinâmica da campanha presidencial, que parece quase... como já andamos a discutir este tema há mais de um ano, isto já parece quase trazer pouca novidade. Mas agora já temos mais informação. Bom, acho que se começa a perceber a campanha. Acho que... eu começava pelo lado que eu acho que é mau. Acho que a profusão de candidatos podia levar aqui a uma profusão de ideias, a uma profusão de alternativas. Não acho. Acho que leva a que depois se esteja a discutir muitas questões que já são questões demasiado miúdas e quase partidárias para estarem a ser discutidas por candidatos presidenciais, mas quer dizer, eles têm que se distinguir de alguma forma, porque eles são tantos que começa a ser difícil. Portanto, desse ponto de vista, acho que... percebe-se na prática que não foi uma boa ideia. Do lado positivo, eu acho que os debates têm sido esclarecedores para algumas coisas, sobretudo, curiosamente, embora eles discutam questões muito concretas, eu acho que eles são esclarecedores, sobretudo do ponto de vista da personalidade. Eu acho que a personalidade passa muito naqueles debates e acho, sobretudo, em relação a Gouveia Melo, que era o candidato que, enfim, os outros todos perceberão mais ou menos o que é que eu hei de achar de cada um deles, porque decorre e são atores partidários. Gouveia Melo era a grande incógnita, digamos assim, e eu acho manifesto nestes dois debates que, não tanto por aquilo que diz, mas sobretudo pelo cálculo que se pressente de não dizer coisas impopulares, não é uma coisa agradável. E, curiosamente, é aquilo que as pessoas normalmente se queixam dos políticos. Ele parece ter mais exacerbado ainda esse problema e depois parece ter receio de falar com abertura, com normalidade, e isso, portanto, acho que não estão a correr bem para Gouveia Melo. Acho que isso é manifesto. Miguel. Teresa, eu acho que eu já aqui destaquei a importância dos debates, mas ao mesmo tempo é engraçado que, num caso do Presidente da República, ele porventura só debate com alguém 2 vezes na sua vida institucional. Quando faz os debates para o primeiro mandato e, eventualmente, se recandidatar, quando faz os debates para a renovação de mandato. Portanto, eu acho que às vezes nós também estamos a dar excessiva importância à fluência, à capacidade retórica dos candidatos, quando, na verdade, talvez as qualidades que nós procuremos num Presidente da República vão um bocadinho para além disso. Mas eu percebo que nós precisamos de saber o que é que pensam os Presidentes da República, até porque eles não exercem, por exemplo, poder legislativo ou poder executivo, e esse é sempre um problema nestes debates presidenciais, porque muitos candidatos tendem
a prometer coisas que, na verdade, não têm capacidade de executar, porque são competências ou das autarquias locais, ou do Governo Nacional, ou dos governos regionais, ou das chefias das Forças Armadas. Ficamos a saber o que é que eles pensam. Ficamos a saber o que eles pensam, o que é relevante porque eles têm um poder de bloqueio. Porque como têm poder de exercer o veto político é quando o Governo ou o Parlamento legislarem, o Presidente, se estiver em desacordo politicamente com essas medidas, pode exercer esse veto. Por exemplo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi candidato, várias vezes explicou qual era a sua posição enquanto católico, designadamente, por exemplo, relativamente à interrupção da vida, quer à IVG, que neste momento está esclarecida, mas em especial à eutanásia. E, portanto, exerceu muitas das vezes veto político e outras vezes fiscalizações preventivas da constitucionalidade com base nessas suas convicções. E é bom que assim seja, porque eu às vezes também tenho visto nos debates muita discussão quem é que é mais independente do que eu, espelho meu. Isso é interessante discutir? Ou? Eu acho que não é tão interessante quanto isso. É interessante só nesta perspectiva. É que eu tenho reparado nos últimos anos que o eleitorado é mais flutuante. Antigamente havia um eleitorado muito ideológico, estava muito agarrado aos partidos políticos e hoje em dia eu noto que há eleitores que numa eleição são capazes de votar num partido progressista de esquerda, noutra eleição num partido liberal, noutra eleição num candidato que venha de um partido de direita. E isso pode ser importante. Mas, na verdade, quando as pessoas elegem para Presidente da República, elegem também para barrar um outro adversário do outro campo político oposto. Isto foi sempre assim. Sim, um balanço, não é? Portanto, a segunda volta então vai ser muito importante dependendo dos dois candidatos que chegam à segunda volta. Ainda hoje saiu uma nova sondagem para as legislativas. Porquê é que eu estou a fazer esta comparação? Porque nós continuamos a ter 3 grandes blocos relativamente empatados, independentemente de todas as sondagens darem o bloco do governo à frente, o que dará a partida vantagem ao candidato Marcos Mendes. Porque se ele conseguir manter... É uma ligação direta? Não sei se é uma ligação direta, mas é a mais comprovada que nós temos face a estes candidatos. Temos, de facto, um candidato novo, Henrique Gouveia e Melo, que aparentemente vai pescar em todos os eleitorados. Mas nós temos sempre sondagens com 20, 18, 17, 14, agora até temos um quinto candidato, Coutinho Figueiredo, que em algumas eleições até surge em quarto, noutras na margem de erro das sondagens. Portanto, isto vai ser uma eleição para quem tenha o coração em condições. Só que eu gostava de dizer uma coisa por acaso, em relação à independência, que eu acho que é aquilo que Gouveia e Melo tem. Isso. Tem tentado trazer, eu acho que ele tem posto a questão, a independência tem importância, a capacidade de não estar absolutamente refém das lealdades políticas que se tem. É evidente que se o Presidente da República precisa, em alguns momentos, de ser árbitro, que tem que ser independente. Curiosamente, eu acho que ele, sobretudo com Catarina Martins, ele não lhe soube responder o óbvio, que é dizer: eu sou independente, no sentido em que não estou aqui para provar a minha sobrevivência, não estou aqui para ganhar um capital político que me vai ser útil na minha vida futura. Ele, se não for eleito Presidente da República, a vida política dele esgotou-se ali. E isso sim, eu acho que lhe dá um desprendimento, traz-lhe uma liberdade que os outros não terão, não é? Eu chego a achar que talvez esta falta de fluência que seja uma maneira encontrada quase propositada de mostrar que não se está neste jogo político, mas eu francamente gostava de o ver mais liberto e de ver afinal o que é que ele está, o que é que ele levou a candidatar-se. Amanhã será o debate Luís Marques Mendes, André Ventura, hoje Coutinho Figueiredo, Jorge Pinto Livre. Já decidiram em quem apoiam? Não. Eu já declarei o meu apoio ao candidato António José Seguro. Julgo que há 2 candidatos que estão manifestamente preparados para o exercício do cargo em função da experiência política anterior que têm, Marcos Mendes e António José Seguro. Percebo que haja algum eleitorado que queira também na Presidência da República utilizar o seu voto para dizer: eu estou farto destes do sistema. António José Seguro é líder do Partido Socialista, líder da Juventude Socialista desde o final dos anos 80, anos 90. É verdade que, ao contrário dos outros candidatos, soube fazer uma coisa que é dar espaço à vida pública e regressar à sua vida privada. Eu prezo muito isso.
Porque eu acho que antigamente as pessoas de vez em quando iam fazer comissões de serviço à política, ou seja, trabalhavam, tinham as suas profissões, a sua independência e de vez em quando iam servir a política. Acho que esse é o espírito de António José Seguro, é isso que me leva a apoiá-lo. Há dois dos outros candidatos que são candidatos que vêm possivelmente para agitar. Pois, olha, Não vejo isso em Henrique Gouveia e Mel. Os debates têm feito mudar a minha opinião relativamente a Henrique Pois olha, Gouveia e Mel. eu sou daqueles eleitores para quem os debates, é evidente que toda a gente percebe quais são os candidatos pelos quais eu tenho simpatia e quais são aqueles porque eu não tenho simpatia nenhuma. Mas ainda não é Eu hoje acho que a Cecília Não, eu acho que comunica ao seu apoio. eu sou de um partido e Sabemos fiz tantas que o Gouveia e Mel não campanhas. está no bom caminho. Não, bem, ela está no bom caminho. Eu fiz tantas campanhas, fui sempre tão militante que eu está-me a dar real prazer poder estar a assistir e a chegar ao bancada. dia e decidir aquilo Como que os entender. marretas, Mas lá na bancada. segunda volta eu certamente que terei, Claro. posição definida. Avançamos para falar dos terríveis números de violência doméstica. O que é que devíamos já estar a fazer para travar Olha, eu acho que, este horror? curiosamente, nós sempre que falamos no combate ao crime, vemos posições muito musculadas, mas não necessariamente em relação a todos os tipos de crimes. Este crime é um dos principais, se não o principal flagelo que tem que ser tratado pela política criminal. E muitas vezes é dito que é preciso pedagogia, mudança de mentalidades, certamente, mas é sobretudo preciso que a justiça seja efetiva e que haja de facto mão de ferro com e intolerância em relação a este tipo de crime. Porque não é possível nós continuarmos todos os anos, mesmo levando em conta que as pessoas estão mais alerta para o facto e, portanto, falam o que é bom, mas não é isso, como é evidente, Não vai lá que com a explica. conversa. Não vai lá com. Não, estou a dizer isto, não é isso que explica Sim, estes aumentos mas- que nós estamos a ver. Sim. Há momentos que nós não podemos dizer, eu sempre defendi que o Estado tem que, nos sítios em que não tem que estar presente em todo lado, mas nos sítios em que é preciso estar presente, tem que estar e tem que estar com autoridade. E este é um deles. Miguel. Manifestamente. Há muitas semanas que o Miguel quer trazer aqui este tema. Pois quero, porque eu acho que é mesmo um tema da sociedade atual. Dados que eu acho que são relevantes. Neste momento há um estudo que foi feito pela Comissão de Igualdade de Género que diz que há já 25 mil ocorrências em 9 meses deste mesmo ano. Vocês há pouco fizeram uma peça a falar na notícia de 24 mulheres vítimas de homicídio. Há outros números que variam um pouco, 16 mulheres, uma criança e 2 homens. São todos horríveis. São todos Não há absolutamente nenhum. inaceitáveis, mas resultam do quê? Nós às vezes temos dificuldade em aceitar que o inferno somos nós próprios. Temos sempre uma postura muito... O criminoso é sempre o outro. O criminoso é sempre aquele que tem barba, é sempre aquele que usa um capacete, que usa uma máscara, que está escondido, que é diferente. Mas estas situações são situações que acontecem no mais íntimo de nós, nas famílias. A maior parte destes crimes, aliás, está demonstrada em Portugal, eu digo felizmente por isto, porque há muitas das vezes crimes de homicídio resultantes de criminalidade organizada. E nós em Portugal, pelo menos tem sido até agora, tem havido recrudescimento relativamente à criminalidade organizada, mas até agora isso tem acontecido essencialmente no seio das famílias. Porquê é que isso acontece? Por exemplo, a violência doméstica, claro, tem aumentado muito desde a pandemia de Covid-19. Também porquê? Porque as pessoas estavam mais juntas em família. E a circunstância de nós estarmos abandonados, de haver stress laboral, assédio moral no local de trabalho, das pessoas perderem muito tempo no trânsito, não é justificação, mas é um cocktail explosivo que a sociedade tem que interpretar. Há falta de saúde mental na maior parte das famílias portuguesas e não se investe o suficiente nisso. Eu devo elogiar um governo de Passos Coelho que aprovou, por exemplo, o Estatuto da Vítima, que veio reconhecer às crianças, às mulheres, mas também aos homens, quando são vítimas dessa mesma violência, esse mesmo Estatuto de Proteção. Há hoje em dia casas de abrigo que permitem retirar as pessoas desse contexto de violência, mas nós temos, por exemplo, agora o aumento de uma coisa que me espanta, se calhar não me espanta tanto porque eu estudo estes assuntos, que é a violência filial. Há também 30% de casos de violência de filhos sobre pais. Quer sobre pais idosos, vocês também têm feito a cobertura jornalística muitas das vezes dos casos de internamentos sociais em hospitais públicos, famílias que deixam os pais idosos e doentes nos hospitais. Muitas vezes não é por quererem. Por falta, muitas de das vezes também é resposta. falta de resposta social, de meios económicos Há para filhos isso. que visitam os pais às escondidas. Mas há para infelizmente não- ainda não muita serem obrigados a violência. levá-los para- Há muita violência sobre idosos ainda e há
filhos sobre pais idosos, e há também muita violência neste momento de crianças adolescentes que não sabem lidar com crises de ansiedade, com dificuldade de resistência à frustração, e eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que está a premiar o sucesso fácil, a premiar o materialismo. E é por isso, aliás, que eu sou social-democrata e socialista, porque acho justamente que há valores mais importantes de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento filosófico e cultural que devem ser promovidos. Regressaremos seguramente. E é esse modelo de sociedade que eu Muito acho bem. que está a falhar hoje em dia. Também acho que os políticos, só para terminar, não têm dado bom exemplo. Quando nós vemos candidatos presidenciais aos gritos em debates, quando vemos deputados a insultar outros deputados, a utilizarem linguagem brejeira, estão a justificar justamente essa vulgarização violência da também no violência. contexto escolar e no contexto familiar. Isso aí eu já acho que é uma extrapolação bastante grande, senão isso queria dizer que onde não houvesse Parlamento não haveria violência doméstica. Eu parece-me manifestamente, infelizmente, não será o caso. Muito Eu obrigada. habituei-me a ouvir dizer que o exemplo vem de cima e foi assim que fui educado. Muito obrigada aos dois. Até para a semana.